Em 1974, na cidade de Culver City, Califórnia, uma mulher chamada Doris Bitter passou a viver um pesadelo que desafiava todas as explicações racionais. Sua casa se tornou palco de um fenômeno aterrador, presenciado até por cientistas. O que começou com simples sensações de ser observada evoluiu para agressões físicas brutais por algo que ninguém podia ver. Mas o pior ainda estava por vir. Doris era uma mãe solteira, criando seus 4 filhos em uma casa pequena e modesta. Sua vida já era difícil, mas tudo piorou quando ela começou a ouvir sussurros durante a noite. No início, achou que era fruto do estresse, mas logo os sons se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam e uma presença invisível parecia segui-la pela casa. Seu filho mais velho, Brian, relatou ver sombras escuras pairando ao redor da mãe enquanto ela dormia. Mas ninguém poderia imaginar o terror que estava prestes a acontecer. O que começou com pequenos eventos logo se transformou em algo verdadeiramente horripilante. Doris afirmava ser atacada por uma entidade invisível. Ela dizia que algo a segurava com força e a jogava contra as paredes. Mas o mais assustador era que essas agressões eram visíveis para seus filhos, que testemunhavam o corpo da mãe sendo erguido no ar por algo que ninguém conseguia ver. Aterrorizados, os garotos tentavam ajudá-la, mas era como se uma força invisível estivesse no controle. Desesperada, Doris procurou ajuda e acabou entrando em contato com uma equipe de parapsicólogos da UCLA, liderada pelo pesquisador Belry Taft. No início, a equipe foi cética, mas ao visitar a casa e presenciar estranhas oscilações eletromagnéticas, souberam que havia algo ali. Decidiram realizar um experimento, colocaram câmeras e luzes infravermelhas para tentar captar qualquer evidência. O que aconteceu naquela noite foi além do que qualquer um esperava. Em meio à escuridão, uma névoa esverdeada começou a tomar forma. Testemunhas relataram ver silhuetas sombrias se movimentando pela casa, e uma força invisível começou a jogar objetos contra as paredes. Mas o ápice do experimento veio quando um dos pesquisadores viu algo aterrador. O corpo de Doris foi novamente levantado e pressionado contra a cama por uma presença invisível. Após meses de ataques constantes, Doris não teve escolha a não ser se mudar. A entidade parecia ligada à casa, pois os fenômenos diminuíram significativamente após sua saída. No entanto, ela ainda sentia presenças sombrias ao seu redor. Nenhum cientista conseguiu explicar o que realmente aconteceu, e até hoje o caso permanece como um dos eventos paranormais mais bem documentados da história. Doris Bitter faleceu anos depois, mas o mistério de sua experiência nunca foi totalmente resolvido. Seu caso continua a assombrar todos que se aprofundam nele, nos lembrando que, às vezes, o que não podemos ver pode ser a coisa mais assustadora de todas. O caso da boneca assombrada de Okiku. O Japão é um país rico em lendas e histórias de terror baseadas em eventos reais. Uma das mais assustadoras envolve uma boneca tradicional que, segundo relatos, desenvolveu cabelos humanos e continua a crescer até hoje. Seu nome é Okiku, e sua história assombra gerações há quase um século. O que começou como um simples brinquedo se tornou um dos objetos mais misteriosos e temidos do Japão. No ano de 1918, um jovem chamado Eikichi Suzuki comprou uma boneca para sua irmã mais nova, Okiku, em Sapporo, no Japão. A boneca era tradicional, feita de porcelana, com cabelos negros cortados na altura dos ombros e vestida com um kimono vermelho. Okiku se apegou tanto ao brinquedo que nunca a largava, levando-a para todos os lugares e dormindo ao seu lado todas as noites. Infelizmente, um ano depois, Okiku ficou gravemente doente e faleceu repentinamente. Devastada, a família decidiu guardar a boneca como uma lembrança da menina, colocando-a em um pequeno altar na casa. Foi então que algo estranho começou a acontecer. Meses após a morte da menina, a família percebeu algo perturbador. Os cabelos da boneca estavam crescendo. Inicialmente, acharam que era um erro de memória, mas logo se tornou impossível ignorar. O cabelo, que antes era curto, já ultrapassava os ombros. Intrigados, os Suzuki cortavam os fios, mas, inexplicavelmente, eles sempre voltavam a crescer. Não demorou muito para que estranhos fenômenos ocorressem na casa. Sons baixos e murmúrios eram ouvidos durante a noite, e a sensação de uma presença observando se tornava cada vez mais intensa. Alguns membros da família começaram a relatar sonhos onde Okiku aparecia e pedia sua boneca de volta. Assustados, decidiram buscar ajuda. Convencidos de que a boneca possuía algo sobrenatural, os Suzuki a levaram para o templo Manenji, na cidade de Iwamizawa. Os monges do templo aceitaram guardá-la e passaram a estudá-la. Com o passar dos anos, os cabelos continuaram a crescer,
algo que desafiava toda a lógica. Após análises, foi confirmado que os fios eram de cabelo humano. Até hoje, a boneca está no templo, sendo cuidada pelos monges. Ninguém sabe explicar como seus cabelos continuam a crescer, mas o mistério persiste. Relatos afirmam que, às vezes, os olhos da boneca parecem se mover levemente, como se estivessem observando os visitantes. O templo proíbe que qualquer pessoa toque ou fotografe a boneca de perto. Os monges continuam cortando seus cabelos regularmente, mas o fenômeno nunca parou. Algumas pessoas que visitaram o templo relataram ter sonhos estranhos após ver a boneca, como se fossem observados mesmo depois de irem embora. Seria o que com uma simples boneca com uma estranha característica biológica? Ou algo muito mais sombrio está preso dentro dela? O mistério permanece sem resposta, e aqueles que a encaram nos olhos dizem sentir um arrepio gelado na espinha.